Quando você estiver estudando medicina, não tente entender por que aquilo funciona ou por que é assim de cara. Eu me chamo Sérgio Batista, eu sou médico da comunidade MB, e hoje eu vou explicar para vocês uma coisa sobre estudos dentro da medicina que vai te ajudar a entender melhor as coisas, tá? Eu falo porque isso é uma dificuldade minha, e era uma dificuldade minha, né? Eu atualmente trabalho com pesquisa aqui nos Estados Unidos, e eu sempre tive essa mente meio de tentar entender o porquê das coisas, né? Só que eu vi que isso me atrapalhava no entendimento inicial da matéria, tá? Então, muitas vezes você não entende as matérias dentro da medicina porque você fica tentando entender o porquê antes de fato saber o que está acontecendo, tá? Então, é muito comum, por exemplo, você está estudando lá neuro, né? E aí você fala assim, nossa, mas por que tem essa conexão assim? E aí você não entende que, olha, talvez você não precisa de fato, de cara, né? Entender por que existe aquilo. Você só precisa saber que aquilo existe. Primeiro você entende como as coisas acontecem. E é assim que você tem que estudar, entendeu? Então, não tente entender o porquê. Por que o corpo ele cria fibras diferentes para perceber certas coisas? Não te interessa. Você não precisa saber disso agora, tá? Na primeira vez que você for estudar uma matéria dentro da medicina, você tem que entender como que as coisas acontecem. Ponto. Essa molécula aqui se transforma nessa molécula aqui. Ponto. Por quê? Não sei. Não precisa saber agora. Só entenda que é assim que acontece. Entendeu? Mas por que esse músculo aqui, ele é aqui e não aqui? Não interessa. Você tem que entender. Esse músculo fica aqui, esse aqui fica aqui e esse aqui fica aqui. Esses três juntos geram um movimento. Ok. É assim que acontece? Sim, é assim que acontece. Entendeu? Como que acontece, né, a fisiologia do sistema gástrico, né? Assim, assim, assim. Isso aqui manda o sinal para isso aqui, que manda o sinal para isso aqui, e no final gera assim. Mas por que é assim? Né? Por que não é? Não interessa. Primeira visão que você tem que ter quando você vai estudar medicina é assim que acontece. Ponto. Entendeu? É assim que acontece. Porque se você entra nessa lógica de querer brigar com o que está sendo descrito de cara, você não vai conseguir entender. Entendeu? Então, isso é a dificuldade que eu tive, e até hoje ainda tem um pouco, porque essa mente de sempre tentar entender o porquê das coisas, mas a primeira coisa que você faz é entender como acontece, a descrição daquilo. Isso é o mais importante, entendeu? E eu vi que os colegas meus que não tinham essa visão de entender o porquê, eles pegavam a matéria muito mais rápido, entende? Eles aprendiam muito mais rápido, às vezes, porque eles eram mais tranquilos em relação a isso. Para eles talvez não interessava tanto entender o porquê, e eu ficava brigando assim, não, mas por que é isso? Não, mas isso não faz sentido. Não precisa fazer sentido. Eu não preciso entender sentido agora, né? No primeiro momento. Eu só preciso entender que aquilo acontece assim, assim, assim. Ponto. Tá? Não tente entender o porquê. Não brigue. Só descreva. Entende? Pensa que o livro está falando para você é contando o que aconteceu. Entendeu? É uma história. Ó, a gente descobriu que isso aqui liga aqui, que conecta aqui, isso aqui é assim, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa disso, e junta. Ponto. Por quê? Cara, aí quando você entender isso, opa, não, eu já entendi. Aí sim você vai tentar entender o porquê, tentar entender a lógica, mas de cara, só entenda, entendeu? É um estudo descritivo, entendeu? Quando você olhar a matéria, descritivo, ele está descrevendo a situação, ele está descrevendo como é, entendeu? Não porquê, como, só como é, entendeu? Quando você entender isso, você vai conseguir pegar a matéria mais rápido, entendeu? Você vai entender as coisas mais rápido. E aí talvez você vai entender porque que, nossa, eu demoro muito a aprender isso, eu não aprendo isso. É porque você está brigando com a matéria. Não brigue, só entenda a realidade, entendeu? Esse é o mais importante. Buscar entender o que acontece, como acontece, de maneira descritiva. Tudo bem? Então, essa é uma dica de estudo que eu estou passando para você. Eu vejo que eu tive essa dificuldade, muita gente tem essa dificuldade, e quando eu entendi isso, isso facilitou muito o meu estudo, eu comecei a pegar a matéria de maneira muito mais rápida, porque eu parei de ficar brigando com a matéria de cara. Depois que você entende, aí você vai lá filosofar e tentar entender a lógica, que eu acho que é o bacana também, né? A medicina fica muito mais divertida quando você entende o porquê das coisas, como que as coisas estão conectadas, mas para aprender de cara, né, você tem que ter essa visão aí. Tudo bem?